Senhoras deputadas, senhores deputados, excelentíssimo senhor presidente, meu querido e dileto amigo, deputado Márcio Gualberto, acompanhado do deputado Elbert Rezende, também do deputado Renato Zaca. Como de habitual, senhoras e senhores, eu, antes de destacar uma presença ilustre a esse plenário, quero dizer que mais uma vez, tal qual, deputado Daniel Silveira, acontecia com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, nos áureos tempos em que lá estava no Congresso Nacional em Brasília, que muitas vezes ia ao microfone solitariamente, desacompanhado de qualquer outro parlamentar, e naquele momento diziam que ele falava para o vento, para as paredes, e hoje é o comandante máximo com o maior cargo dessa república. Tal qual nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o plenário dessa casa absolutamente vazio, ainda no horário de sessão. Mas nós, deputado Márcio Gualberto, aqui estamos para servir como um instrumento de voz dessa população que em 2018 decidiu romper em definitivo com o sistema corrupto e incompetente. E aqui estamos, fomos os deputados mais votados da última eleição, temos a maior bancada aqui nessa casa, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, elegemos um presidente da República, um governador, 2 senadores e também a maior bancada federal. E aqui está, antes de mais nada, um amigo, um irmão, que esteve ao meu lado em todos os momentos desse processo, inclusive no processo, naquele episódio onde a esquerda mais uma vez tentava fazer do assassinato de uma vereadora o seu palanque eleitoral, como continua fazendo, estava ali ao meu lado o excelentíssimo senhor deputado federal Daniel Silveira, que está aqui conosco hoje, presente no plenário da Assembleia Legislativa, nessa conexão Rio-Brasília, que tem sido semanal. Eu tenho ido à capital da República quase que semanalmente, assim como o deputado Daniel Silveira está sempre presente, obviamente na base eleitoral dele, na cidade de Petrópolis, cidade essa que eu tive a honra de ter tido a confiança de quase 15 mil petropolitanos, 10% dos eleitores daquela cidade, e que eu devo, evidentemente, ao meu irmão, meu companheiro político, Daniel Silveira, a gratidão a você, Daniel, e também a todos os petropolitanos que, se Deus permitir, terão dias muito melhores, muito em breve. Então, eu sei que o seu trabalho naquela cidade, lá em Brasília, apenas começou. Sei que o seu mandato está absolutamente vocacionado e voltado para a cidade de Petrópolis, a nossa cidade imperial, a nossa cidade conservadora, mas, principalmente, eu tenho convicção que o nosso grupo político ainda tem muito a oferecer àquela cidade. Aproveito o ensejo, deputado Daniel Silveira, deputado Márcio Gualberto, para desmentir algumas das falácias que a esquerda tem trazido ao plenário dessa casa, deputado Elbert Rezende. É impressionante o ardil deles, que não tem nada para apresentar à sociedade do Rio de Janeiro, à sociedade do Brasil, que quando, na verdade, deputado Daniel Silveira, eu sei que Vossa Excelência não é, como disse a líder desse partido ontem aqui nessa tribuna, que é uma doutora em segurança pública, uma especialista em segurança pública. Eu sei que Vossa Excelência, Daniel Silveira, não é um doutor em segurança pública, tampouco é um especialista em segurança pública, mas eu sei que, além da sua experiência acadêmica de ter estudado o tema, Vossa Excelência esteve no fronte. Vossa Excelência combateu efetivamente os piores marginais desse Estado. Eu nunca vi, e boto as minhas mãos no fogo com álcool, que eu nunca verei uma fotografia sua, deputado Daniel Silveira, ao lado dos piores traficantes desse Estado. Muito ao contrário, se uma fotografia dessa vier às minhas mãos, eu tenho convicção que é Vossa Excelência algemando o vagabundo e conduzindo
esse marginal a delegacia de polícia, a autoridade policial e a autoridade judiciária, como já fez muitas vezes na sua grande carreira como policial militar, honrado policial militar, que honra a farda, e quem acompanha o seu trabalho sabe que Vossa Excelência carrega ao lado do brasão, com as cores do Brasil, com as cores do nosso Congresso Nacional Brasileiro, cuja votação expressiva lhe conferiu uma cadeira de deputado federal, também na mesma lapela, ali o brasão da brava Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns por sua atuação. E quero, inclusive, trazer a esta tribuna um tema de âmbito federal. Aliás, um tema de âmbito da sociedade como um todo. Muitas mentiras que essa esquerda nociva, nefasta, maldosa, caluniosa, vem levantando acerca do governo Jair Bolsonaro. Ela, infelizmente, para o dissabor e para que tenham dias cada vez mais terríveis, como eu prometi durante o processo eleitoral, nós temos um grande aliado ao nosso lado. Além, evidentemente, do povo brasileiro, além de Deus, com a velha máxima do nosso presidente de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, também está do nosso lado a informação, também está do nosso lado a verdade, também está do nosso lado a tecnologia. E ora, essa esquerda andou argumentando por aí que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, nesse curto período de tempo que já tem transformado o Brasil, medidas de austeridade fiscal, medidas na educação nesses 6 meses, que o Brasil nunca viveu tanta plenitude na educação, com o melhor ministro da educação que esse país já viu. O país nunca viu uma política de austeridade fiscal, uma política econômica tão acertada como tem sido feito pelo ministro Paulo Guedes. O Brasil nunca promoveu em curto espaço de tempo tantas reformas que esse país precisava, que é o caso, e Vossa Excelência liderou esse processo em Brasília. Aliás, apresento o deputado Daniel Silveira, como vice-líder do Partido Social Liberal em Brasília, um bravo guerreiro dos nossos quadros no Distrito Federal. E aí, por óbvio, esse país que nunca viu tantas reformas, como eu estava dizendo, por exemplo, a reforma da Previdência aprovada, mesmo com os arautos da desgraça remando contra, mesmo com esses mensageiros do apocalipse remando contra o tempo inteiro, nós aprovamos a reforma da Previdência no Congresso Nacional, vai ao Senado, na Câmara dos Deputados, vai ao Senado, e eu tenho convicção que será tranquilamente aprovado e outras reformas virão pela frente. Mas estes mesmos demônios que vestem camisa do assassino Che Guevara, que vestem camisa do maior larápio desse país, livre, só que nunca será. Os mesmos demônios andam por aí dizendo que o governo Bolsonaro é o governo que desmatou a floresta amazônica, o que é uma mentira. Em 2015, por exemplo, nós tivemos ali, sob o comando desse desgoverno, o governo que destruiu esse país, o governo que assaltou esse país e que era defendido por essa turma. Eu insisto, deputado Daniel Silveira, que aquele deputado federal que tem frouxo até no nome, o nome ali na carteira de identidade está frouxo. Esse deputado federal era originalmente do PT. Esse partido que destruiu, que assaltou, que dilapidou o Brasil, foi também o partido que mais desmatou a floresta amazônica. Evidentemente que a floresta amazônica, todos nós, com a sua biodiversidade, é um ecossistema vivo. Vários episódios acontecem ali, queimadas pontuais, queimadas provocadas por homens, por criminosos, eventos da própria natureza, eventos feitos pelo homem. É um espaço considerável, é um espaço equivalente a muitos países. Agora, depois de tanta mentira dita,
Depois que nós mostramos que o governo do Larápio de 9 dedos, que assaltou esse país, foi o governo que mais desmatou a floresta, que fez a pior política ambiental que esse estado, que o Brasil já viu, vem a NASA e rebate todas as informações. Nesse curto, porém profícuo, governo Jair Messias Bolsonaro, foi o período que a Amazônia foi mais preservada. Então, para vocês, cavaleiros do Apocalipse, demônios vestidos de vermelho, arautos da falsa moralidade, detentores dos monopólios das falsas virtudes, vocês são também mentirosos, e nós viemos para revelar a verdade. Aliás, viemos para libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que nós estamos fazendo aqui, muitas vezes numa tribuna vazia, é apresentar a verdade, apresentar soluções para um Brasil mais justo, um Brasil mais livre em todos os sentidos, e um Brasil e um Rio de Janeiro que efetivamente combate a criminalidade que tanto mal faz para a sociedade e nos impede de crescer. Para terminar, senhor presidente, nós somos acusados aqui, nessa casa, muitas vezes, de não defendermos a vida. Daniel Silveira, a vida é um bem inalienável, inegociável. Obviamente que nós sabemos que muitas pessoas morrem vítimas desse confronto da criminalidade, de uma parcela do Estado, do nosso território tomado por facções criminosas. Evidentemente que nós nos solidarizamos a todas as vítimas dessa violência. Muitas pessoas morreram, jovens inocentes, moradores de favelas, mas nós não elevamos, exaltamos a favela como um lugar sensacional. Ao contrário, reconhecemos que ali tem pessoas, em sua esmagadora maioria, 99,9% dos moradores que ali habitam são pessoas de bem, trabalhadores. No entanto, há uma parcela desse território dominado pelo terrorismo, e nós precisamos enfrentar. E aí essa política de enfrentamento, a qual eu defino o governador Wilson Witzel como protagonista da melhor política de segurança pública da história do Rio de Janeiro. Óbvio que uma guerra que envolve facções criminosas, ela leva pessoas a óbito. Nós desejamos sempre que aqueles que são ceifados da nossa sociedade sejam efetivamente os vagabundos, lembrando que o lugar de marginal é sempre será na cadeia ou no cemitério. Agora, nós não podemos engolir a narrativa que tentam sempre nos imputar, como nós não temos atenção à sociedade, ao interesse público, à vida humana. Ao contrário, nós defendemos a vida humana. Eu exaltei nessa tribuna a operação do Batalhão de Operações Especiais, que tirou do nosso convívio um marginal e preservou a vida de mais de 30 pessoas naquele episódio, mas isso, os canalhas se calam. Hoje, o PSL apresentou na tribuna, aqui nesse plenário, um projeto de lei de autoria da deputada Lana Passos, que confere um aluguel social para a mulher vítima da violência, que é a mesma mulher que esses hipócritas dizem defender, mas nada fazem. Eu fui secretário municipal na Baixada Fluminense, um dos locais no Brasil com maior violação de direitos humanos, e lá fiz a Casa da Mulher. Nós fazemos pelas supostas minorias, sem querer dividir o Brasil, sem querer dividir entre brancos e negros, entre pobres e ricos, entre nortistas e sulistas. Nós temos um olhar para o Brasil, para o brasileiro, pois acreditamos efetivamente que acima de tudo está o Brasil. Então, nos engula. Vocês estão tendo dias terríveis e terão. A presença do deputado Daniel Silveira nessa casa mostra que o resultado das eleições de 2018 doa a quem doer. Foi no sentido de renovar os parlamentos, foi no sentido de trazer uma política com seriedade, com austeridade, com proposição efetiva. E isso não vai nos parar. Nós seguiremos esse processo de mudança agora
seguiremos em 2020, 2022 e vamos efetivamente, custe o que custar, mudar as cidades, mudar Petrópolis, mudar o Rio de Janeiro, mudar o nosso estado e, sobretudo, mudar o Brasil. Muito obrigado, fiquem com Deus.